Boa noite, Otton. Seja bem-vindo ao nosso Obrigado. programa, viu? Otton, primeira coisa que eu queria te perguntar é a respeito, por exemplo, eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando devem se fazer esse tipo de pergunta. Como que a gente pode mudar de hábito e mudar de vida, sendo que o hábito é uma coisa muito peculiar que muitas pessoas executam tantas vezes que até se esquecem, se torna algo automático. É possível mudar? Boa noite, obrigado pelo convite. É possível mudar, sim. É possível mudar porque eu sou prova viva que é possível mudar. Eu emagreci 55 quilos, sem cirurgia, sem remédios, sem tomar nenhum tipo de medicamento. Saí da obesidade mórbida para um peso saudável. Então, a partir disso, a partir da minha própria mudança de vida e da minha mudança de hábitos, eu comecei a pesquisar e descobri que para mudar é preciso trabalhar algumas variáveis, trabalhar alguns processos, porque senão acontece como muitas pessoas, elas querem mudar, elas têm vontade de mudar, elas estão dispostas a mudar, mas depois de um tempo, elas voltam a fazer a mesma coisa que prometeram nunca mais fazer. Não sei se você sabe, mas aquela pessoa que promete que vai emagrecer, promete que vai melhorar suas finanças, promete que vai parar de fazer alguma atitude e depois ela volta a fazer exatamente a mesma coisa que prometeu nunca mais fazer. E eu fui estudar por que isso acontece e o melhor, como conseguir mudar isso. Pois é, e a pergunta é justamente essa, né? Como é que a gente faz para mudar? Porque, às vezes, a gente até começa, né? Você falou de regime aí, claro, tem que ter muita força de vontade, principalmente com a questão de emagrecimento, de regime, né? Mas algumas questões, a gente às vezes quer mudar, começa a fazer e desiste no meio do caminho. Por que a gente desiste e não consegue chegar ao objetivo? A primeira coisa que eu digo sempre para os meus clientes de coach, nas palestras que eu faço no Brasil e no exterior, eu sempre falo o seguinte: qual é o propósito da mudança que você quer? Tá. Durante muitas vezes eu tentei e fracassei. Eu tinha desistido de mim mesmo, Fábio, porque eu achava que eu não era capaz de mudar. Isso nas pequenas e nas grandes mudanças de vida, nas grandes mudanças de hábitos também. Tentei 15 vezes e fracassei 15 vezes em emagrecer, que é a mudança de hábitos alimentares. Mas depois eu comecei a perceber que existe um sentido por trás, que é o propósito. Por que você está fazendo isso? A primeira coisa a se descobrir num processo de mudança de hábitos é para que você quer. Com esse propósito bem definido, bem claro, porque muitas pessoas não sabem nem por que querem mudar. Qual é a dor que isso causa? Qual é o problema que está te causando? Caso esse hábito ruim que você tenha esteja te prejudicando as suas finanças, esteja prejudicando seus relacionamentos, esteja prejudicando a sua vida ou a sua produtividade, que muita gente hoje tem hábitos nocivos que destroem a sua produtividade, qual é o motivo? E aí, a partir daí, definir uma estratégia clara que eu explico no meu livro, que é o Método Tridimensional de Mudança de Hábitos, no livro Código da Mudança. Aliás, no seu livro Código da Mudança, Como Mudar Hábitos e Conquistar Seus Objetivos, em 2016, gente, esteve na lista dos mais vendidos do Brasil. É isso mesmo? E segundo a revista Veja, será lançado na Europa ainda esse ano. É isso mesmo? É verdade. Com muita alegria, eu tenho um pouco mais. Apesar de eu já ter estudado 5 anos desenvolvendo esse método, eu emagreci faz pouco mais de 10 anos, comecei a pesquisar. O meu livro ele entrou na revista Veja, dos mais vendidos ano passado, com muita alegria, porque é difícil vender livro no Brasil, e a gente começou e teve esse resultado. E o melhor é que vai ser publicado agora, em Portugal, na Europa, já tem outros países interessados também, na América Latina, a Espanha, a Itália, os Estados Unidos, e talvez eu seja um dos poucos brasileiros antes dos 30 anos que tem um livro publicado na área de desenvolvimento humano, de comportamento, fora do Brasil. Fico feliz porque essa é a minha missão de vida. Eu costumo dizer que o sucesso ele vem como consequência. O mais importante é por que você está fazendo isso. E eu sei que você estava falando aqui com um brilhante médico, e maus hábitos ligados ao tabagismo, ao alcoolismo, a bebida, ao cigarro, para ficar mais claro, e também a comida, ela mata, Fábio. A gente está em São Paulo, capital. 12,8 milhões de pessoas por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. Imagina que no dia 1º de janeiro de um determinado ano,
toda a cidade de São Paulo tivesse intacta, e no último dia do ano não tivesse nenhum ser humano vivo aqui, quantos dias, talvez anos, isso seria noticiado no mundo? Muito tempo. Sendo que acontece isso daqui todos os anos, mais do que a Segunda Guerra Mundial, porque a média dos historiadores é que 10 milhões de pessoas morreram por ano na Segunda Guerra Mundial, e a gente não faz nada. E, infelizmente, o hábito é uma sequência de ação automatizada pelo nosso cérebro para que a gente ganhe eficácia, para que a gente ganhe eficiência. Imagine se você começasse a dirigir e tivesse que dirigir do mesmo jeito trabalhoso quando você começou. Você lembra? Difícil passar a marcha, dar seta. Tem gente que ainda não dá seta até hoje, né? Mas que é complicado. Depois de um tempo vai ficando fácil aquilo ali, porque cria um hábito. O seu cérebro automatiza aquele comportamento para que você possa gastar energia de uma forma mais eficiente. O problema é que se isso não for feito de uma forma, o que ajuda, muitas vezes aprisiona, atrapalha e também prejudica não só vidas, mas também produtividade, finanças, relacionamentos, enfim. Nós somos seres de hábitos. Olha, eu quero que você participe conosco dessa conversa, 11 95033 6870. Daqui a pouquinho eu vou conversar e eu quero saber detalhes, né, do Otton sobre essa tal deste método 3D de mudança de hábitos. Mas daqui a pouquinho, fica aqui que eu vou dar um recadinho, a gente volta já já. Otton, olha, é claro que quando a gente escreve algo assim nesse sentido, eu entendo que tem toda uma dinâmica, uma lógica, até para chamar atenção. Mas o que seria, assim, de uma maneira clara para as pessoas entenderem, um método 3D de mudança de hábitos? Como que esse método funciona? Eu digo que tem muita gente que sabe o que fazer, sabe até como fazer, mas não desenvolve as habilidades emocionais para colocar esse conhecimento em prática. Então, partir do princípio do tema. Não adianta só saber o que, mas como, mas também é preciso saber desenvolver essas habilidades para colocar em prática. Então, eu digo que um processo de mudança de hábitos, um processo de mudança de vida, para você que está em casa, você que está nos vendo, ele precisa ter essas 3 dimensões. Porque senão você começa, como você falou, você está motivado, você até quer, mas depois de um tempo volta a fazer a mesma coisa. Sabe aquela história? Se eu perguntar, você consegue correr uma prova de 100 metros rasos agora, aquelas atletismo? É provável que todo mundo consiga. Em 10 segundos ou em 10 minutos consegue. Mas se eu perguntar, você consegue correr uma maratona agora de 42 quilômetros? Você só vai conseguir se você tiver o hábito de correr e estiver preparado para isso. E eu costumo dizer que a vida não é uma prova de 100 metros. A vida é uma maratona, com desafios, com problemas, com dores, com conta para pagar, com angústia, e se você não estiver preparado emocionalmente, você não consegue fazer essa transição, não consegue sair da zona de conforto. Então, o método tridimensional, ele trabalha três dimensões de um processo. A dimensão da sabedoria ou científica, onde nós explicamos cientificamente o que dá certo para mudar, o que dá certo para conseguir a mudança. A segunda parte é a dimensão emocional, onde nós vamos trabalhar autoestima, autoconfiança, capacidade de sair da zona de conforto. E a terceira parte é o que eu costumo dizer, que não adianta, Fábio, belas ideias sem execução, sem prática. Então é a parte executiva, onde nós montamos um plano para que você consiga fazer essa transição. E o mais importante é que a gente tem como negociar com qualquer coisa, qualquer situação, mas a gente não tem como negociar com o tempo. E muita gente vive no mito do potencial, eu mesmo vivi. O mito do potencial é aquela pessoa que diz que vai começar a mudança que deseja, que no momento que quiser ela consegue chegar nessa mudança, mas esse dia nunca chega. E ela vai procrastinando, deixando para depois. Ela sabe que precisa, mas ela deixa para depois. E é aí onde a gente tem que ter muito cuidado, porque muitos dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, da nossa vontade, leva para o silêncio de um túmulo porque não colocamos em prática na vida. Então, eu digo sempre nas minhas palestras, não importa onde você esteja, não importa de que forma você se veja hoje, se você acreditar e desenvolver a autoconfiança nesse processo, trabalhar de forma eficiente e científica, você pode chegar onde você quer. Agora, não adianta ficar com vitimismo, se lamentando, colocando a culpa em todo mundo.
A culpa é do vizinho, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do chefe, a culpa é da economia, a culpa é do presidente, a culpa é de todo mundo. Mas você está sempre ali, muitas vezes, se vitimizando para conseguir um pouco da atenção das pessoas. Eu não falo isso com alegria. Eu falo isso porque isso é uma armadilha da nossa mente. E saber disso, que ficar nessa posição é um dos principais, sair dessa posição, um dos principais fatores para conseguir a mudança. Porque não importa o desafio, importa a atitude que você quer. A atitude do quanto você quer aquilo dali. E eu sei porque eu lembro de uma situação que a minha família pegou muito duro comigo. Eu era um adolescente ainda, chegando na minha idade adulta. E eu estava lá almoçando com um prato de arroz, um prato de feijão, um prato de frango e uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Isso era o meu almoço. Espera aí, você comia os 3? Os 3 pratos. Era um prato inteiro de arroz? Era um prato inteiro de arroz, um prato inteiro de macarrão, um prato inteiro de proteína e para acompanhar um refrigerante de 2 litros. Geralmente ele ficava até a metade. Jesus. E as pessoas passavam por mim e diziam, poxa vida, não pode ser desse jeito mais, cara. E aquilo ali me deixou muito triste, porque eu achei que eles estavam passando do limite comigo. Mas eu fui para o quarto naquele dia, eu lembro como se fosse hoje. Olhei para o espelho, chorei, porque eu tinha sofrido bullying a minha vida toda. Sofrido na escola, eu era um gordinho chorão. Eu não gostava de ir para o colégio. Naquela época eu não me sentia inseguro. Eu gostava tanto de ir para a escola, eu costumo brincar, que em 5 anos eu fui para 6 escolas diferentes. E quando eu fui crescendo, à medida que eu fui crescendo, eu fui engordando e o bullying foi acontecendo. O bullying das mais diversas formas e aquilo dali me deixava muito angustiado. Então, o fato, eu não sabia que ser aceito era tão importante. Todo ser humano quer se sentir especial, Fábio. Todo ser humano deve se sentir especial. Deve construir um caso de amor consigo mesmo. Então, quando eu cheguei naquele dia e olhei para o espelho, eu me vi tão distante do meu objetivo, eu disse, eu não sou capaz de fazer isso. E aí eu descobri um dos maiores segredos para você conseguir mudar hábitos. É não olhar para a jornada toda, é olhar apenas para o próximo passo, é olhar apenas para o que você precisa fazer logo em seguida e não se perder diante de um caminho que muitas vezes a gente olha e não consegue enxergar o fim. Se você está numa situação que você precisa mudar, olhe apenas o próximo quilo, o próximo problema, a próxima situação e não o caminho todo. E assim você vai desenvolvendo o que eu chamo do sistema imunológico emocional, que é o nosso sistema de autocrenças, que são as crenças que nós temos sobre nós mesmos. Quer dizer, na verdade, a gente precisa se autoestimular em cada etapa, não é isso que você está me dizendo? Às vezes a pessoa olha, poxa, eu preciso emagrecer, sei lá, 80 quilos. Aí ela fala assim, não vou conseguir. Ela já começa dizendo que não consegue, não é isso? Tem muita gente perguntando aqui a respeito disso. Qual que seria o segredo? Eu acho que o segredo é esse mesmo. Você ir paulatinamente, aos pouquinhos, olha, eu preciso dar o próximo passo, e aí você vai se automotivando, é isso mesmo? Eu acredito que sim. Eu acredito que você precisa ter um progresso contínuo, uma melhoria contínua. Se você desenvolver uma situação ao longo de tantos anos, você não vai conseguir com um processo mágico. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de um dia para a noite, porque eu busquei isso muitas vezes. Sim. E todas as vezes que eu buscava, dava errado. E eu queria ficar nessa luta e não conseguia. E é por isso que a gente está muito preocupado. Eu, e não só eu, mas outras pessoas também, como o Augusto Cury, como a Patrícia Davis, como o Rafael, nos juntamos sobre a tutela da gestão da emoção para ajudar no combate à obesidade, que hoje mata 4 milhões de pessoas por ano. Então, a gente está lançando um projeto agora em agosto, estou dando a notícia em primeira mão, chama Emagreça Sem Estresse, para trabalhar exatamente todo esse programa, um programa online, onde a pessoa vai poder fazer em casa, onde ela vai trabalhar a questão da emoção, do hábitos, da alimentação e dos exercícios físicos. Porque sem esses 4 pilares, que é fundamental, você não consegue chegar nos seus objetivos. Então, eu te digo, definir seu objetivo com clareza é muito importante. Tem gente que chega para mim e diz o seguinte, eu quero emagrecer, eu quero ficar rico, eu quero ser isso ou aquilo. Eu digo, olha, a chance de você conseguir é pequena porque você não é específico. Quem diz que quer emagrecer, não consegue emagrecer. Quem diz que quer ficar rico, não consegue ficar rico. Agora, quem diz, eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses, eu quero
ganhar X mil reais em tanto tempo. Consegue, sabe por quê, Fábio? Porque tem especificidade. E você começa a construir seus objetivos, suas metas, suas ações e seus indicadores para chegar até lá. E é isso que é preciso a gente ensinar para que as pessoas consigam mudar seus hábitos e também conquistar seus objetivos. Tom, queria agradecer muito sua presença nessa noite, foi muito bom, viu? Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado, uma honra estar aqui. Muito obrigado por ter vindo. Olha, deixa eu mandar aqui um beijo carinhoso, um abraço para o Edivaldo e a sua esposa Eliane, que diz que gostam muito do nosso programa, de Pindaí, na Bahia. Ó, beijo para vocês, é da Bahia.